Agora no programa Pé no Estribo, André Lucena Entrevista. Muito bem, estamos de volta, ao vivaço, aqui para os amigos, para as amigas. Ouvimos aí, neste primeiro bloco do Pé no Estribo de hoje, Bugio Cataúcho com o Eco do Minuano. E depois, na sequência, a Rancheira dos Ausentes, também com Eco do Minuano. Agora vocês vão saber quem ainda não sabe, e duvido que a maioria não saiba já, né? Que o nosso convidado de hoje, um convidado especial, tem uma história bárbara, de linda na música gaúcha, uma contribuição extremamente relevante para todo o cenário musical, cultural gaúcho. E hoje é o dia de conhecer um pouquinho mais da história dele, né? Dentro dessa sua trajetória, a história do artista, a história do lado humano também, do cara que é pai, que é filho, né? Um ser humano, aquele quase normal. Hoje ele já está mais normal, porque, né, deixou dos palcos, devagarzinho, nem tanto, de vez em quando, né, dá uma chegada lá. Eu estou falando desse guri, Jean Cladimir de Souza Paim, natural de São José dos Ausentes, lá no topo, lá onde faz frio, né, onde o pinguim tem inveja dos homens que moram lá. Num 19 de agosto, de logo ali atrás, né, nasceu o guri, Jean Cladimir de Souza Paim, depois conhecido como Jean Paim, né? Lá, sempre acompanhado da família, da dona Adriana, né, que manda em casa, na verdade, né? A filharada, Jean Felipe, a Júlia, o João Antônio, né? São 3. Não, 4. Tem a Jordana, que tem a Jordana. Tem a Jordana, essa eu não conheço. A então, Jordana é a primeira filha, que ia comigo nos fandangos. Ele já chegou. A Jordana é a mais velha. Isso. Natural. Hoje está morando em São José. Ele é cantor, é compositor, fundador do grupo Eco do Minuano, produtor de eventos, né? Ele é filho de um dos maiores narradores de rodeio que eu já vi, né? Depois vamos saber essa história também. Um empreendedor muito bem sucedido e um cara feliz, né? Bem-vindo, meu querido amigo Jean Paim. Bom dia, André, bom dia, Paim, bom dia aos ouvintes da Bem Gaúcho. É um prazer a gente estar aqui hoje, nesse dia, né, para contar um pouco da história, né, da música, da trajetória desse guri, como tu falou, né? Eu me sinto um guri, graças a Deus. Que bom, tio, que bom. Conta para nós, só me conta aí onde é que tu tá, Jean. Cara, como é que é as coisas, né? Aquele dia que nós conversamos, né? Eu fui lá te visitar, Florianópolis, que é pertinho da onde eu estou residindo, né? E Deus me deu o privilégio de eu hoje estar na minha cidade natal. Eu estou em São José dos Ausentes hoje. Que maravilha. Já faz uns 5, 6 dias que a gente está aqui pela região, né? Uhum. Então, como eu trabalho numa empresa que me dá a liberdade de eu viajar, né? Que é muito importante, né? Eu estou hoje aqui em São José dos Ausentes. Estou aqui na residência que meu filho está morando até poucos dias, né? Ele vai embora também, vai para os Estados Unidos. E é uma chácara, então, onde tem esse galpão aqui, que eu até achei bonito esse visual de fundo, né? E aonde ele mora. Que maravilha, é um galpãozão. Pessoal que está nos ouvindo agora, obviamente não está vendo, mas depois, isso aqui está tudo gravado. Amanhã já vai estar no canal do YouTube essa prosa aqui, com as histórias, né? O pessoal vai poder acompanhar pelo canal do YouTube da Rádio Bem Gaúcha lá e ver esse galpão aí, esse cenário. Esse cenário, é um cenário natural, né? Natural. Não foi forjado para isso. Então, isso. Maravilha. É o papel de parede natural, né, André? Esse é natural. E já tá frio aí, né, tchê?
Aqui tá frio. Essa madrugada, ontem eu acho que deveria estar com 6 graus, a sensação térmica era de uns -2, né? Hoje de manhã, aqui estava marcando no termômetro aqui da Central de Informações 4 graus, mas a sensação térmica também era de menos, acho que uns 3 graus. O vento tá forte e daí fica frio, né? Bah, meu amigo, não te invejo nessa hora. É. Não. É que eu, de vez em quando, tenho que subir aqui para dar uma conservada no corpo, né? Sabe que o frio conserva. Certo, tá certo. É, né? Tem, isso tem aí. os homens que já estão se congelando por aí, né? É. Para conservar. Não, tá certo. Recebi agora um WhatsApp aqui de um pinguim lá da Patagônia, com inveja de vocês aí. De nós? É, Ah, sim, sim. tá bueno. Jean, Sim, pode vamos falar. contar essa história aí, tia, a tua história. Mas bem antes do homem Jean Paim, né? Lá, começando pelo guri. Como Sim. é que começou essa tua história de Ó, vida, história com a música aí, tia? eu nasci da família José de Oliveira Paim, Nelly Pereira de Souza Paim. Então, sou filho desse casal que me trouxe ao mundo, né? Nasci aqui em São José dos Ausentes e tenho 4 irmãos. 4 irmãos não, 3 irmãos e 4 sou eu, né? Então é o Jean, o Gerves, o Sandro e a Sabrina. E a nossa trajetória musical, na realidade, eu desde pequeno eu gostei muito de música, né? Eu com 5 anos de idade, meu pai me deu uma gaitinha, né? Quando chegava, o meu pai trabalhava com comércio, né? Sempre trabalhou com comércio. A narração de rodeio veio depois. Então, a gente foi morar no interior de Cambará do Sul, numa localidade chamada Morro Agudo. E o meu pai tinha um comércio lá nesse local, né? Sim. Era uma serraria do Irmãos Iospe, era o nome da empresa. E o meu pai tinha um comércio lá, então sempre chegava, né, no final de tarde, o pessoal para tomar um trago de canha, e aí vinha um violonista, vinha um gaiteiro, né? E eu sempre gostei muito do som, né? E aí eu comecei a pedir para as pessoas, às vezes, para me tocar alguma coisa, até que um dia o pai disse: esse cara acho que vai ser gaiteiro. Daí me deu uma gaita de presente. Eu cheguei a aprender a tocar algumas músicas, né? Mas o que acontece? Com o passar do tempo, eu tive que sair para estudar. Aí eu vim para São José dos Ausentes, meu pai continuou morando lá, e eu vim morar na casa do meu padrinho, Felisberto de Oliveira Paim. E aqui em São José dos Ausentes, começou os concursos na escola. Então, tinha 2 professores, que inclusive são meus parentes, que é o Silon de Souza Vieira e o Juscelino de Oliveira Cardoso, que eles faziam um concurso de música. Sim. E aí eu me inscrevi. Inclusive, em um concurso que teve na escola, o Osmarzinho do Candeeiro também tocava, porque o Osmarzinho toca gaita ponto, né? E aí, então, eu não lembro eu acho que eu fiquei em segundo lugar, o Osmar ganhou o primeiro por causa da gaita, né? E eu fui cantando sem nada de instrumento, né? A capela. Na capela. E daí um outro concurso que teve, aí foi o concurso de música, e eu cantei aquela música do Amado Batista, no hospital, na sala de cirurgia. Aí ganhei o primeiro lugar e aí aquilo ali me deu uma empolgação. Aí eu comecei a me aprofundar, né? Comecei a me aprofundar, até que um dia surgiu a oportunidade de, lá em Bom Jesus, de conviver com músicos, né? E aí da família Souza, e a gente começou a fazer amizade, e eles tocam muito bem, aí eu também comecei a pegar o violão, mas nunca consegui ter um instrumento meu mesmo, um violão. Daí, quando eu fui embora para Araranguá, aí conheci a dona Adriana, e a dona Adriana fazia aula de violão, e eu que levava ela na aula de violão. Só que o professor dava aula para ela lá, e eu ficava fora escutando, né? E que idade tu tinha aí, mais ou menos? Eu estava com 16 anos. 16? 16 anos.
Aí o que acontece? O professor um dia me convidou para participar de uma aula. E eu peguei o violão e já fiz um dó, já fiz um sol, assim, meio que improvisado. E ele disse, não, cara, tu tem facilidade para aprender o instrumento. E ela me deu um violão de presente daí. Entendeu? Aí eu comecei a desenvolver, daí eu peguei um pouco de aula, né? E comecei a compor. Lá em Araranguá foi aonde surgiu as parcerias das músicas, junto com meu primo, Zelmar Inácio de Souza Vieira, o Pedrinho. Sim. A gente começou a compor daí. O Pedrinho é um excelente letrista, ele tem um conhecimento muito grande da cultura gaúcha, né? E aí a gente compôs a Carreta dos Meus Sonhos, que foi a música que nós trouxemos para o primeiro Festival da Música Estudantil de Vacaria. Então, perfeito. A história do Eco do Minuano surgiu por causa desse festival, e quem deu o nome Eco do Minuano foi a minha tia, que eu morava na casa do pai do Pedrinho, que era o tio Jango, e a tia Ivone. E a minha tia que deu o nome. Ela chegou e disse assim, ó, o nome do grupo de vocês tem que ser Eco do Minuano. Por quê? O Jean, ele tá lá na Serra, ele é lá da Serra, onde tem o Minuano. E o Pedrinho tá aqui embaixo e vai dar o grito. E daí juntamos o grito do Pedrinho e o frio do Jean para deu o Eco do Minuano. Muito e bom. Nesse tempo também foi quando a gente trouxe também o Gerves, meu irmão, né? Sim. O Gerves também é músico, foi a pessoa que trabalhou comigo por muitos anos, né? Junto no Eco do Minuano. Então, na realidade, o Pedrinho não quis assumir o lado de viajar e de estar na estrada, né? Até que depois de um certo tempo, ele até montou um grupo, ele e o Gerves, depois que o Gerves saiu do Eco do Minuano, eles montaram o Pelo a Pelo, era o nome do grupo. Tá? Certo. Mas o festival, vamos falar um pouquinho do festival. O festival, a gente reuniu os músicos de Bom Jesus, né? Que era o falecido Acério Bom, que era o nosso gaiteiro, daí tinha o Pedro Souza, tinha o Francisco Souza, tinha no Bombo Legueiro o Pedrinho, e qual é o outro que tocou também? Para aí, deixa eu lembrar. O Gerves, né? O Gerves, meu irmão. Então, nós dois fizemos a parte da cantoria, da música, né? E o restante do pessoal fazia a instrumentação. Tinha 48 canções nesse festival e a gente tirou o primeiro lugar. Então, ali deu um impulso para nós montar o conjunto daí. Sim. Esse festival foi de Vacaria, esse que tu falou, festival estudantil. Vacaria. Que ano foi isso? Tu lembra? Foi em 1985. Faz tempo. 85, rapaz. Eu fui numa edição desse festival. Foi o primeiro festival, tá, André? Foi o primeiro. Pois é, eu não lembro, mas eu fui cantar numa edição desse festival. Na verdade, não fui cantar, fui tocar contrabaixo para um amigo. Eu morava em Antônio Prado ainda. Sim. E eu me lembro, a única coisa que eu me lembro, que ficou na memória, nós não ganhamos nada, né? Nosso conjunto era muito ruim. Mas é real, né? Nosso conjunto era muito ruim, nós não ganhamos nada. E me perdoem os meus colegas se estiverem ouvindo aí, os antigos colegas, mas nós era ruim, né? Inclusive eu. A única coisa que não me sai da memória é que houve um show do César Passarinho Foi nesse dia, então. O César Passarinho que fez o show nesse festival. Olha só. Tu vê como é que é, né? Eu estava lá. Foi o César Passarinho. Eu lembro que na comissão julgadora tinha o Flávio, que hoje é diretor lá da Rádio Araranguá e da Transamérica lá de Araranguá. Tinha o seu Nilson Hoffman, que é o nosso baluarte aí da tradição em termos de narração de rodeio e principalmente gineteada, também ele fazia parte, né? Tinha o Lone Rosa,
que é um grande músico que mora em Araranguá. Então tinha uma comissão julgadora assim bem expressiva. Bem expressiva. E nós tivemos a felicidade, né? Então, até na época, o segundo lugar, se não me engano, ficou com o Xande Correia e o pai dele e um grupo de São Joaquim que eles tinham. Te lembra disso? Pai, o Xande era bem pequenininho, cara. O Xande era um galizazinho, mas o Xande é fera, né? Canta muito bem, né? Sim, sim. Xande Correia. Tu vê, rapaz, os caminhos, provavelmente a gente se cruza com muita gente que nem sabe, né? Vai saber depois. E nesse vocês ganharam. E nesse aí, teu irmão estava junto? Meu irmão estava junto. Gerves? O Gerves, ele trabalhou com o Eco do Minuano até a gente ir a Porto Alegre, né? Uhum. Que daí teve Vou falar agora um pouco deixa eu falar um pouco agora da história do conjunto, né? Do Eco? Do Eco. Então, assim, quando a gente resolveu montar o grupo, né? Nós começamos aqui em São José dos Ausentes. Sim. Meu pai tinha esse armazém aqui, né? Que na realidade depois se tornou um supermercado. E aí ele tinha um depósito atrás, né? E a gente começou a ensaiar. Daí era eu, o Gerves, o Adelar Stefani, chamava-se Lalo Velho, né? Que era o baterista. Uhum. O Matheus Cardoso, que era o nosso gaiteiro e também tocava o órgão, né? E também tinha depois entrou o Acélio, que é um gaiteiro muito bom também, o Acélio Oliveira. Sim. Depois veio o Sérgio, lá, que hoje mora em Vacaria, que é Sérgio Macedo, o sobrenome dele, irmão do Sereninho, não sei se tu conhece o Sereninho. Conheço, claro. Isso. Uhum. E aí o que acontece? Daí o grupo ele foi evoluindo, mas chegou uma hora que a gente resolveu ir para Araranguá. Porque Sim. Aqui em São José dos Ausentes nós até tínhamos, né, uma certa região para tocar, mas aí foi surgindo muito baile para Santa Catarina. Sim. E aí, como eu casei, né, daí fui morar em Araranguá, aí então a gente remodelou a equipe, né, até o Sérgio continuou tocando com nós lá em Araranguá. Depois entrou o Rizomar Macedo, que é lá de Caçapava do Sul. O Jair Costa, o Jânio Costa, o Jaci Costa, né? São pessoas que fizeram parte do grupo. O Paulo Fernandes, que era o nosso baixista. O falecido Adão, que era o professor de violão, esse que me ensinou uns toques, que era o professor da Adriana, né? Uhum. E que tocou guitarra depois conosco. Então tu vê como é que é o mundo, né? Ele era professor, depois de um certo tempo veio tocar guitarra com a gente, e, inclusive, quando eu fui para Porto Alegre, ele tocou uns bailes, até eu arrumar outro guitarrista. Tu vê o que uma mulher não faz na vida do homem, transformou tua vida, né? Pois é. Viu? Desde que tu conheceu ela, te botou numa aula de violão lá, te deu um violão, Isso. Olha aí, ó. Deu um violão. Rapaz, e o pessoal, eu tô recebendo mensagem, de vez em quando eu desvio o olhar aqui, porque vai chegando mensagem, vai chegando. Pois é, aqui no meu celular também tá aparecendo. A gente vai, à medida que vai chegando aqui, ó, o pessoal tá... Depois eu vou citar todo mundo aqui, mandando os abraços aqui, Sim. Tá? O Robson, um amigo lá do Paraná, pergunta aqui, né? Esse é o Eco do Minuano do Bonitinho? Deixa eu só... É o Eco do Minuano. Não é do Bonitinho esse, né? Mas é o Eco do Minuano, é o mesmo conjunto, essa é a raiz, né? Isso. Que surgiu, Robson, é esse aí, é o Eco do Minuano, que surgiu aí, lá em São José dos Ausentes, né? Isso. Muita gente pensa que surgiu em Porto Alegre e tal, mas o início da história está aí, com Gia Paim. Na realidade, o grupo começou com o Festival da Música Estudantil em Vacaria. Né? Nós iniciamos em Araranguá, viemos para São José dos Ausentes e depois retornamos para Araranguá. Né? E aí a história de Porto Alegre foi a seguinte.
o meu sogro foi morar em Porto Alegre, ele trabalhava como gerente da oficina da Mercedes, e ele foi convidado para trabalhar em Porto Alegre, na Savar. Uhum. Né? E a minha pequena, a Jordana, a minha esposa, e daí estavam querendo também ir para perto da avó Lília e do vô Mauro. E o meu sogro falava, rapaz, tu tem que ir para uma cidade maior para tu conseguir deslanchar esse teu grupo. Foi quando eu resolvi ir para Porto Alegre. Né? Uhum. Chegando lá em Porto Alegre, daí, na época ainda o Gerves estava comigo, o Paulinho, o seu Adão, né? Ah, outra pessoa também que tocou conosco é o Flávio Bruni, que é irmão do Léo Bruni. Isso, tocou também conosco, né? Enfim, vários músicos. O Mauro, eu até quero falar, né, do Maurão, que hoje Mauro Pires, ele mora em Florianópolis também. Foi nosso baterista, foi nosso baixista. Um abraço, Maurão. Que na outra entrevista que eu dei, eu não falei o nome dele, mas é que é muita história, né? Muito tempo. Sim, também, né? Claro, então claro. A gente às vezes esquece. Até quero pedir desculpa, né? Porque às vezes a gente esquece do nome das pessoas, né? É muito tempo também. Muito tempo também. Mas quando a gente foi para Porto Alegre, aí o meu pai, né, já estava narrando rodeio direto pelo Brasil afora aí, né? Uhum. E um dia o pai falando com o Moreno Martins, o Moreno fazia show nos rodeios, né? Aí o pai disse, o Jean tá procurando uma parceria com um gaiteiro, tu não quer fazer de repente uma parceria? Daí o Moreno, não, me interessa. E aí o Moreno veio tocar com nós. E Moreno Martins. O Moreno tem um nome grande e a gente começou a parceria com o Moreno Martins. Uhum. Nessa época, nós tivemos alguns bailes assim que deram um ibope para a banda, né? Que foi o Congresso Tradicionalista. Nós tocamos um no Paraná, lá em Maringá. Arrumamos muitos bailes, porque nós tínhamos aquela música da canção da Prenda Jovem. E na época o sarau de prenda era a coqueluche, né? Então todo mundo queria fazer, todos os CTGs queriam fazer um sarau de prenda. Né? Claro. E a música foi gravada pelo Grupo Minuano e a gente regravou ela. E tivemos a felicidade de tocar também um congresso ali em Campo Bom. Não, foi Novo Hamburgo, desculpa. Novo Hamburgo. E também nesse evento lá nós fechamos um monte de contratos. Então a banda deu uma crescida grande, sabe? Sim. Aí entrou o Mano Vargas na bateria, entrou o Serginho na guitarra, o Neider Lampadilha, daí veio o Antônio, que hoje é dono do Tranco Monarca, que é um excelente conjunto também. Aí tocou comigo também depois dessa equipe aí, tocou o Romualdo Moura, de guitarra. Veio o Luciano Melo, que hoje toca lá com o Cordiona. Veio o Orlandinho na gaita. Tocou o seu Darcy, eu não sei se chegou a conhecer, que é o pai do Tavico, que tocou contigo. Conheceu o seu Darcy? Seu Otávio Darcy, conheci, era o nosso gaiteiro de gaita ponto também, cara. Tocou conosco. Sério, tio? Isso eu não sabia. O Tavico não me contou isso. Tocou comigo um bom tempo. Gente fina, cara. Arrumou uns quantos bailes para nós também no interior. Esse é o Otávio Darcy. E tocou também o João Campeiro. Depois que o Moreno Martins saiu, que o Moreno daí quis fazer os guri dele estavam já crescendo, né? Aí ele quis fazer um trabalho. O Ronei tocou. O Ronei Martins tocou conosco também, né? Na época do Moreno. O Ronei era a nossa atração principal. O Piazotti. O Ronei era um piazinho, entendeu? E ele fazia um show junto com o Moreno no intervalo assim, do baile, né? E o Ronei, rapaz, ele era... Bom, para início de conversa era uma criança ainda, né? Sim. Tinha o quê? 10, 12 anos. E muitas vezes ele ia dormir mais cedo, e nós para tirar ele da cama depois para fazer o show.
E vinha ele com os olhinhos inchados, ele já é meio bugrão, né? Mas o Ronei tocou, fez vários shows com a gente, né? E também nesse meio tempo entrou na banda falei, acho que já, né? No Neiderlan Padilha, que era o nosso baixista. O Zé Araújo, que é um excelente músico também, compositor, tocou comigo também um bom tempo. O Ceceu, te lembra do Ceceu? Lembro. O Ceceu tocou com a gente também. Rodrigo Pires. Rodrigo Pires. Passou um bocado de gente. E até que chegou a hora que entrou aí o Quinho, Quinho Nomes, né, que foi nosso gaiteiro. E entrou o Marcelo Nomes também, uma época, o Marcelo veio tocar no Eco do Minuano. Aí dia nós estávamos... Hoje é Marcelo Dottier, né? Marcelo Dottier. O companheiro do Marcelo, que é o gaiteiro lá, Machado? O Machado, ele acho que acompanhou nós também nos 2, 3 bailes, só que daí depois ele entrou definitivo pro Tchê. Entendeu? Porque eu acho que surgiu meio junto ali, né, Jean? Na realidade, o Tchê Barbaridade, ele surgiu antes do Eco do Minuano, né? Por causa do bar, né? Por causa do bar. O Paulinho já tinha lá uma equipe de músicos, né? Se não me engano, o Marcelo falou aqui, foi o Marcelo ou o Paulinho que comentaram conosco aqui, que foi em 88 a fundação oficial do Tchê, do conjunto. Então foi mais ou menos na mesma época que a gente começou, né? E daí, depois dessa equipe aí um dia nós estávamos tocando uma bailanta dos namorados ali no Clube Farrapos. Tu sabe que as primeiras bailantas dos namorados, quem tocou foi o Eco do Minuano. A gente começou aquele projeto junto com o Coronel Laíri Camargo, que era o comandante lá da Brigada Militar, né? E o Estivalete também, que é irmão do Edio. E a gente começou esse projeto lá, fazendo a primeira bailanta, se não me engano, cara, tinha uns 20 casais. Se não me engano. Na segunda bailanta já deu uns 200 casais. E daí veio, né? Daí tocava lá o Eco do Minuano, tocava os Gaudérios do Vale, tocava o Quero Quero, o Rodeio, os Garotos de Ouro, os Monarcos Serranos. A última bailanta que a gente tocou, que eu fazia parte, tinha umas 1.000 e poucas pessoas. Era muita gente, né? Então, se tornou o point musical lá de Porto Alegre, né? Hoje eu acho que não existe mais aqueles bailes, né? Não tem mais a quarta-feira. Era a bailanta dos namorados, né? Isso. E era o point mesmo. E eu ia como dançarino, ruim, mas dançarino. Ainda ruim, mas um tentador eu era corajoso. E lá que eu conheci o Eco do Minuano, contigo, né? Na bailanta do Farrapos, na bailanta dos namorados, nessa época aí. Não me lembro, 89, talvez, 88, 89, eu acho. Não me lembro exatamente a época. Mas era bacana mesmo. E vocês criaram, né, o projeto de vocês com o Coronel, né? Isso. Isso. É que o Coronel Laíri, ele é natural aqui da nossa região. E aí a gente andou tocando, na época que nós ainda morávamos aqui em Araranguá, o Encontro dos Bonjesuenses. Era uma festa que acontecia todos os anos. E num baile desses, ele gostou da banda. E aí convidou nós, quando viéssemos para Porto Alegre, tocar, que a gente poderia guardar o ônibus lá na Brigada Militar, né? E, inclusive, ele disse, Jean, se vocês fizerem para nós um sonzinho lá e tal, vocês até podem almoçar aqui junto com o pessoal e tal. E a gente foi fazendo essa amizade, então se tornou o nosso ponto de encontro lá na Grande Porto Alegre, né? Sim. Porque é um lugar que tu conseguia deixar o teu ônibus, não tinha perigo, né? Então a gente dormia dentro do ônibus, tinha
local para fazer as refeições, a gente tomava banho e tudo, então, e era seguro, né? Porque, sabe, né? O cara vem do interior, né? Uma cidade grande, tu não sabe nem onde é que tu vai estacionar o teu ônibus, teu equipamento, né? Verdade. E daí o coronel nos convidou para fazer esse projeto e a gente aceitou. Vamos fazer esse desafio, né? Os primeiros bailes deu para ajudar no custo do transporte, né? Do diesel. Do diesel, mas depois a gente ganhou até dinheiro também fazendo esses bailes ali. Né? Aí entrou também a Rádio Liberdade, né? O Tartarotti pegou também a parceria com eles, né? E aí começou a movimentar bastante o clube e sobrava muito dinheiro, né? Na época eles ganharam muito dinheiro, né? Foi o que ajudou muitas bandas, né? Até porque tu ia para lá, tocávamos por sexta-feira em Canoas, sábado Novo Hamburgo, quarta-feira tu arrumava um baile no Farrapos. Claro. Né? Eu me lembro, assim, dos bailes das quarta-feira do Farrapos, fazia fila. Naquela lomba lá da subida, né? E no domingo, muitos domingos, eu toquei lá no 35, né? Que o Romeira era o patrão. O patrão também foi outra pessoa que deu muita força pra gente, né? Gravamos muitos programas de TV. Teve outra pessoa também que infelizmente já não está mais conosco, né? Que nos deu muita força quando a gente chegou em Porto Alegre, foi o Bira. Trabalhava na Rádio Farroupilha. Bira Mangoni? Bira Mangoni. E o Bira convidava nós para ir lá na rádio, porque o que acontece? A maioria do pessoal do interior, naquela época, eles não tinham acesso a não ser rádio. Entendeu? Não é que nem hoje, que tu acessa a internet 24 horas, né? Então, muitos bailes que a gente conseguiu no interior foi através de divulgação com a rádio. Então, tu imagina, na Grande Porto Alegre, a Liberdade tocava as músicas do Eco do Minuano, que eu tinha um padrinho meu, que inclusive assinou o disco do Eco, que era o Vanderlan Moura, que foi nosso padrinho do primeiro LP, e ele era locutor da rádio. E o Tartarotti também nos ajudou bastante, mas na Farroupilha foi o Bira Mangoni, ele convidava a gente para ir lá, nós chegava lá às 5 horas da manhã para fazer a divulgação e tocar às vezes 2 músicas do conjunto, porque era muita banda, muita coisa, né? Então ele, não, gurizada, eu vou dar uma força para vocês aqui, eu vou tocar 2 músicas. E foi o que foi pegando, né? E a Farroupilha, nossa, até hoje, né? É um canhão, né? A Farroupilha era a rádio de maior audiência no Rio Grande do Sul, né? Hoje eu não sei qual que é a rádio que tem a maior audiência lá no Rio Grande do Sul, mas eu acho que a Farroupilha ainda continua sendo umas do Ibope, né? Sempre foi muito popular, muito, nossa senhora, é um canhão. E naquela época, Jean, tá falando, pô, vocês iam às 5 da manhã pro estúdio da Farroupilha, lá no morro, né? No Santa Teresa. Não era? Não era. Era ainda? Não, a rádio era ali embaixo, aqui perto da Redenção, por ali. Isso mesmo, na João Pessoa. João Pessoa. É mesmo, isso mesmo, tá certo. Depois foi lá para o morro, tá certo. Isso. Mas era uma divulgação no braço, né? No braço. Era no braço a divulgação dos conjuntos, né? Nós, no primeiro disco, até porque assim, ó, quando tu grava, geralmente a gravadora, ela só quer o que tá no Ibope, né? E o primeiro disco, que é esse aí, que tem as músicas da Carreta dos Meus Sonhos e tal, a gente fez com a RGE, parece que é o nome da gravadora, que era do Pingo, irmão do falecido Chico Castilho. RGE. Daí, assim, ó, tu comprava 1000 discos, entendeu? Tu comprava e tu tinha que vender. Tu comprava, tu pagava para gravar e tu ganhava 1000 discos. E aqueles 1000 discos ali tu tinha que vender, porque eles não tinham distribuição. E nós conseguimos vender muitos discos desses fazendo essas promoções em CTG, em clubes, né? Então o cara comprava uma mesa, ganhava um disco. Entendeu? Era a maneira de tu conseguir divulgar, né? E não era um CDzinho, tava na mesa um disco, um LP, bolachão.
Aí, nessa história também surgiu uma parceria com o Alex. Da USA? Da USA. Tá? Aí o Alex viu o nosso trabalho, né? E aí, como eu já não tinha exclusividade com a RGE, aí eu fiz uma parceria e a gente lançou pela USA. Na época não era USA ainda, né, Gian? Era discoteca. 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 Tá. É porque eu me lembro, a USA veio depois. Discoteca. Mas ele lançou também depois com o selo USA. O selo USA. Que até hoje ainda, esses dias ainda eu achei uns discos. Discoteca, entendeu? Era discoteca USA, selo USA, mas eu sei que era discoteca, me lembrei da discoteca agora. E o Alex ele tinha uma vantagem, ele tinha parceria com redes de lojas, tá? E aí ele distribuía para o interior e para o Brasil. E aí foi onde a gente conseguiu sair também para tocar baile para o Mato Grosso, para São Paulo. Toquei baile até no Rio de Janeiro, entendeu? Através dessa divulgação, que era as distribuidoras, né? Que hoje não existe mais, né? Hoje com rede social, Spotify e tal, a divulgação quem tem que fazer é você, né? Tu tem que estar... As distribuidoras, eu acho que nem tem mais, né? Gia, não tem, eu acho que não. Pelo menos não. Né? Hoje muita coisa se faz independente pela internet, né? Pela internet. Deixa eu te perguntar uma coisa, curiosidade, que eu acho que eu já mais ou menos imagino. Naquela época, como a divulgação também era no braço, assim, muita coisa era, né? A gente campeava. Eu já peguei a casa pronta do Quero Quero. Peguei pronto. Né? Eu me sinto muito privilegiado, mas também antes, quando eu morava em Antônio Prado, já tentei começar algum conjunto. E na época a gente era o músico, era o carregador das caixas, né? Era o iluminador, nós éramos tudo. Tu pegou essa época aí, eu acho, no início do Eco também, né? Ó, para você ter uma ideia, eu no Eco do Minuano, eu era o empresário, fazia a agenda, né? Vendia os bailes, dirigia o ônibus. Nos primeiros anos era eu e o Gerves, meu irmão, que a gente dirigia, carregava as caixas, fazia a manutenção do equipamento, era o técnico de som, porque a mesa de som ficava do lado aqui, não tinha multicabo, não. Então a gente trabalhava, todo mundo se esforçava, né, porque não existia hold, não tinha equipe técnica, né? Depois que foi surgindo os técnicos de som, né? Então eu técnico de som, eu acho que o primeiro técnico meu foi o Fernando Pires, irmão do Rodrigo. O morto. Um abraço. O Fernando trabalhou com o Quero Quero também um tempo. Trabalhou com o Quero Quero. E aí o Alexandre também foi meu técnico, o Paulinho, que hoje é bombeiro lá em Porto Alegre. Paulo Arthur? Paulo Arthur, poeta. Poeta Paulo Arthur. Bailarino do Eco do Minuano, ele que começava as polonésas. E daí depois trabalhou outras pessoas também, né? E também muitos bailes depois foram surgindo que a gente só ia com os instrumentos. Chegava num determinado local, já era duas bandas, daí tu tocava. A gente tocou vários bailes junto com os Garotos de Ouro, que daí já era o equipamento deles, né? Tocamos com Serranos, enfim. Às vezes tocava também em feiras e que já tinha equipamento, né? Só levava um técnico e o técnico passava o som lá e tal. Aí foi facilitando mais, né? Mas muitas pessoas trabalharam conosco, né? Então, eu não quero falar em nomes, mas eu quero agradecer a todos aqueles que deram a sua contribuição, né? Tanto na equipe técnica, o pessoal que trabalhou nos escritórios e empresários, né? Eu tenho um empresário que é meu amigo até hoje, que é o Zé Grande, lá de Florianópolis. De Floripa, aqui. Gente finíssima, né? E... já está recebendo alguma ligação. Então é assim, ô André. Maravilha.
E daí então surgiu... Só um minutinho aqui. Só enquanto tu agora desvia aí a estamos atenção. numa entrevista, não posso lhe atender, meu amigo. Eu já te retorno depois. Boa. É o telefone, né? Tem que trabalhar, né? Claro. Então, André, como a gente estava falando, né? Depois, então, surgiu a história do tal do Bonitinho entrar na banda, né? Sim, sim. Então, como eu tinha te falado, nós estávamos tocando ali no Farrapos, depois do baile, nós fomos tomar uma sopa lá na Churrascaria Garcia, e estava lá o artista, e o artista disse que ia sair dos Garotos de Ouro, e os guris daí chegaram e me fizeram a cabeça que nós tínhamos que botar esse cara para tocar com nós e tal, e eu não estava muito afim, porque na época a gente estava com um grupo muito bom. Aí era eu, o Marcelo, o Quinho, o Luciano, o Mano, né? O Orlandinho. Nós estávamos com a equipe pronta, montada, né? Nós já tínhamos uma estrutura de equipamento de som e ônibus e tal, né? Mas, enfim, aí surgiu, então, a entrada do Juliano Trindade na nossa banda, né? Sim. Ele, como músico, é um excelente instrumentista, né? Claro. É compositor também. Claro. Só que, infelizmente, não deu certo a nossa parceria, né? Porque conjunto já diz, né? Tem que somar, né? Não é um só. E aí as ideias deles não bateram nem com a do Marcelo, que o Marcelo ficou, acho que 3 meses na banda e saiu, né? E foi uma perca, porque o Marcelo, como cantor, também é uma pessoa muito especial, né? Canta bem, o cara tem um trabalho de palco excelente, muito, né? Bom. E aí o Marcelo acabou saindo e começou os atritos, né? Os atritos, e aí a gente também tinha alguns acordos que a gente tinha feito que não dava certo, até que um dia eu, infelizmente, caí na besteira de dizer que eu estava com o registro do nome quase pronto, porque existia um conjunto chamado Os Farroupilhas. Não, Os Minuanos. Os Minuanos. Lá em Farroupilha. E esses senhores, eu fui lá falar com eles, né? Eles já tinham parado há uns 3 anos, eles me deram o nome. Eles disseram, não, nós vamos ceder para vocês. Nem o Grupo Minuano tinha ainda registrado, para te ter uma ideia. E eu encaminhei o registro no NPI, só que aí, sabe, né, a traição bateu, né? Daí eles foram lá e registraram no nome deles. E isso aí me deixou muito, muito triste até, porque tu tem um sonho, né? E não é fácil, né? São vários anos de trabalho. Até que uma hora não fechou mais o caixa e eu disse que eu não queria mais a parceria, né? Aí eu saí fora e eles registraram o nome deles, o nome do conjunto, o nome deles. Aí eu voltei para Araranguá. E tu tinha, desculpa te interromper, tu tinha realmente encaminhado aquela... Sim. Já fazia 2 anos que eu tinha encaminhado. Estava esperando. E aí eles foram lá no NPI, fizeram uma jogada não sei com quem e registraram o nome deles. É o tapa de luva, né? Porque o que acontece? É de luva de boxe, né? Luva de boxe, Hoje, se tu não tiver a marca, entendeu, André? Se tu não tiver a marca de qualquer coisa, não adianta tentar entrar no mercado. Então, primeira coisa que... Até eu tenho uma prima minha que mora em Lages aí, que ela tem um registro de marcas, ela sempre diz, primeiro registra, para depois falar. Entendeu? Certo. Então, que sirva de exemplo até para quem está nos escutando e que tenha alguma banda, que tenha interesse de montar algum projeto. Primeiro você vê se tem condições de registrar o nome. Né, Paim? É muito fácil de fazer o filho, né? Mas eu quero ver registrar, né? Não mole. E aí foi teu sonho? Daí foi o meu sonho. Meu sonho foi por terra, né? Ainda bem que a gente sempre tem Deus no nosso comando e a gente tem a esperança, né, de dias melhores, né? Eu hoje, graças a Deus, eu ainda continuo cantando, tá? Esse final de semana
fizemos uma festa aqui na fazenda de um primo da minha mãe, 76 anos, e eu acho que eu toquei umas 14, 15 horas de violão e cantei, entendeu? E eu ainda quero gravar de novo, vou fazer inclusive eu tenho uma parceria com o Rodrigo Pires aí, que nós temos um acordo aí, eu quero gravar mais um disco, né? Uhum. Ou 2 ou 3, né? Voltei de novo a escrever algumas coisas e quem sabe, né, André, a gente fazer parcerias com pessoas que tenham idoneidade e o campo está aí para muitos projetos, né? Claro, é isso que... Mandar um abraço pro meu amigo China, que é o homem dos projetos. Olha China aí, velho, um abraço. Tá aí, né? Tá aí. O campo tá aí, né? E o que acontece? Eu penso assim, ó, a música raiz, a música gaúcha, ela tem que permanecer, mas ela tem que ter algumas histórias novas, né? Sim. Tem que ter algumas histórias novas. E nós, como já estamos com os entas, né? Passamos dos 50 aí, né? A gente ainda tem algumas histórias para contar. Entendeu? Eu te garanto que se eu e tu sentar aí, num dia nós fizemos umas 2, 3 músicas, porque a gente vai contar aquilo, né? Contar as histórias. O que aconteceu, como é que aconteceu, né? Até eu estava assistindo a entrevista dos Tiranos ali, né? O Ângelo, um abraço, Ângelo, dos Tiranos, e ele até falou no nome do meu pai, né? Das parcerias que eles fizeram com meu pai. Então tem muito mercado para se trabalhar. E a faixa etária nossa, ela hoje está carente de ir para um local onde tenha um conjunto que toque com som ambiente, não barulheira, e que toque aquelas músicas da nossa época, como se diz, né? É verdade. Por que Monarcas e Serranos permanecem aí os líderes do mercado? Porque eles nunca fugiram da essência deles. Eles ainda estão aí, né? E a agenda deles é disputada, mateadores, até eu vejo o Beto Friso aí direto nas redes sociais, né? Então eles mantêm um padrão que é o que a faixa etária nossa hoje está... Ó, vai terminar a chamada aí, pai. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Daqui a pouco nós vamos ter que tocar música. Eu tô falando demais, eu acho, né, André? Não, de maneira alguma. Esse passa para contar as suas histórias mesmo. Voltando então lá na parte do Eco do Minuano, e aí o que acontece? Aí eu voltei para Araranguá. E em Araranguá, daí eu montei uma empresa de promoção de eventos e sonorização. Comecei a fazer sonorização, porque eu tinha o ônibus e o equipamento, né? Que era meu, né? Perdi o nome, mas não perdi o equipamento e nem o ônibus. E nem a fé. E nem a fé. E aí ali eu montei a Paim Sonorizações e Eventos, que é uma empresa que eu tenho até hoje. Muito trabalhamos juntos, né? Muito trabalhamos juntos. Eu vendi alguns shows do Quero, né? Eu vendia também o Porca Véia, Garotos de Ouro, Ivonir Machado. Fiz vários eventos, né? E ali nessa época que eu voltei, né? Daí eu fiz uma parceria com uma pessoa muito bacana, que é o Kleber Ávila, lá de Tubarão. E a gente montou dois ônibus com equipamento, chamava-se os Trio Elétrico, né? Até montamos uma empresa chamada Trio Elétrico Sonorização. E aí trabalhei bastante, né? Como o pai fazia narração dos rodeios, né? A gente botava som nas canchas de laço e na parte artística, muitas vezes sonorizamos bandas, né? E fomos trabalhando, né? Um abraço aí pro meu... Tem uma pessoa que trabalhou muito tempo comigo na manutenção dos ônibus, que é o Má. Má, lá de Araranguá. Chapeador, pintor, era motorista e às vezes me ajudava na técnica de som também. Quase um músico, praticamente, né? Quase músico. Não, mas ele canta. O Má agora fez uma coisa linda lá na casa dele. Ele pegou uma geladeira e botou um sistema de som dentro da geladeira. Cara, tem um som. Ele abre aquela porta da geladeira e larga o som. É muito bom. Tá bueno. Um abraço também pro tio Billy, que foi o nosso motorista há muitos anos do Eco do Minuano, tá na escuta lá.
Tchê, tem. O Olha, Mano, já ouvi Mano muito, Vargas, já ouvi o muito falar do baterista. Tio Billy, viu? Já ouvi O muito tio falar Billy, do Tio Billy. o tio Billy era o nosso multiuso. Ele dirigia, era mecânico, esse aí também carregava Quase, caixa, quase foi músico. porteiro de muitos bailes, fazia comida para nós nos bailes, Pá, entendeu? Na estrada. cozinheiro, tudo. Cozinheiro, cuidava do dinheiro às vezes também. Pá. Vendia Eu baile, também. vendia os CD, vendia os discos. Tá, não vai me dizer que ele tocava também, cantava. Não, Ah, ele nunca conseguiu aprender a tocar uma nota. Eu, às vezes entregava um violão na mão dele, assim, ele tentava, mas não conseguiu. tá bueno. O Mano Vargas, tá Mano por aí? Vargas, Tá na o escuta? baterista está na escuta. É. Tem muitas O pessoas aqui que Mano estão Vargas mandando está. mensagem. O Mano Vargas está nos vizinhando aqui, né? Já Tá chegou aqui? chegando, Tá tá chegando? chegando, tá chegando. É. Ah, tem que encontrar com o Mano aqui É. em Floripa. Tchê, Um Jean. abraço, meu amigo Mascarello, lá em Vacaria. Opa! O Homem do Sur Encanto. É, É, o Homem do Sur Encanto. maravilha. Jean, vamos. Eu vou Pompilho, chamar um. ó, o Oi. Pompilho também foi meu técnico de som, motorista da empresa, o Fabiano Bento também, que trabalhou bastante tempo comigo. Hoje o homem tem uma das maiores empresas de som aí de Santa Catarina, Bento Eventos, Maravilha. não sei se você já ouviu falar. Bento Eventos, já, claro. Isso. É bem Silvério, conhecido. pai do Fabiano também, trabalhou conosco, um grande abraço. Rapaz, é tanta gente, Hum. tanta gente. Vamos fazer o Um abraço seguinte: ao pessoal lá do Caverá, o pessoal do CTG. CTG Galpão Distância, estão na escuta. Maravilha. Pessoal da família Vieira aí que também estão na sintonia. Opa. É tanta gente, rapaz. É. Jean, eu Vamos vou te tocar pedir uma uma? licencinha, claro, claro. Eu vou te pedir uma licencinha. Vamos prestigiar o pessoal que apoia o programa e eu pedi pro tio Juliano aqui rodar aqui duas músicas aqui para nós. Uhum. Fazem parte dessa primeiro LP, né, do Eco do Primeiro Minuano. LP. Primeiro LP. Bom Jesus, que é um shot conhecido, Edson Dutra, Ayrton Pimentel, né? Isso. E vocês o Serranos gravou e vocês regravaram, foi isso, Nós né? regravamos, é. E ficou linda essa versão, essa Isso. regravação de vocês, muito bacana. E depois Carreta dos Meus Sonhos, que é uma música aí do teu coração, né? É uma Foi música. o pontapé É, inicial do Eco do Minuano foi a Carreta dos Meus Sonhos. aí, ó. Então vamos Ainda rodar quero essas duas. regravar essa música também. Ó, e é linda, te amamento, lindaço. Vamos rodar essas duas aí e a gente já volta com mais prosa boa aqui. Muito bem, estamos voltando. Ô, Lipe, fala baixo aí, Lipe. Saiu no ar. Pegamos aqui na cola os bastidores. Esse programa ao vivo é assim, né, tio Gia? É assim, assim. Não tem problema. Não, mas eu tava ouvindo só lá no fundinho aí o negócio do Felipe. Esses painhos têm a voz meio forte, falam no telefone gritando, né, ô painho? Tudo certo. Olha, ouvimos aí, nesse intervalito, Bom Jesus, shotezito, velho, bagual. Esse é dos bons também. Eco do Minuano. Essa música é do Dr. Edson Dutra e Ayrton Pimentel. Depois, Carreta dos Meus Sonhos. Essa é a primeira, o pontapé inicial do Eco do Minuano. De quem é essa música, Jean? Essa letra é do Zelmar Inácio de Souza Vieira, que é o meu primo, né? Uhum. E a melodia é Jean Paim. Mas, olha aí. E finalizou o bloco Galpão de Estância. Conta um pouquinho. Também, essa música, a letra também é do Pedrinho, do Zelmar Inácio Souza Vieira, e a parte da música foi eu que fiz. Então, vou te dar tecer um elogio aqui, Bárbara, porque a melodia é linda, a melodia. Tanto. E nós tivemos, André, a felicidade, quando a gente gravou esse disco, de ter o Álvaro Feliciani, não sei se tu chegou a conhecer o Álvaro Feliciani. Mas claro. Como o nosso gaiteiro. Sabe o que é tu contratar? O cara, ele nunca tinha ouvido
as músicas. No estúdio a gente fez. Quantas horas tu acha que a gente gastou para fazer esse disco aí? Se tu não tivesse me falado o nome do homem, eu ia dizer assim, vai aí umas 6 horas, pelo menos, para fazer, né? 2 músicas ali. Mas tu me falou... A gente gravou 12 músicas, tá certo que assim, ó... tá. Não, tô falando em 2 só, né? Não. Nós gravamos 12 músicas em 40 horas de estúdio. Tá maluco. Não, era o It, muito difícil. O It era o baterista, Jorge Fagundes era o baixista, o Bonitinho fez o violão e as guitarras, e o Álvaro Feliciani fez a gaita. E daí eu e o Gerves e o Paulinho fizemos os vocais. Vocês finalizaram o disco em 40 horas? 40 horas. Quando a gente contratou a gravadora, o pacote era 40 horas de estúdio. Bah. Hoje tu leva 200 horas para fazer um disco desse. Para os amigos aí que não são músicos, né, que estão escutando, é mais ou menos isso. Levam umas 200 horas para fazer um disco hoje, 12 músicas, né? E até que para a época, né, a qualidade não ficou ruim, né? Para a época, né? Meu Deus, tá maluco. Muito bom, tchê, muito bom. Além das músicas serem boas, tem conteúdo, tem letra e melodia, que é um diferencial bárbaro, né? Eu estava conversando ontem, tchê, com o nosso parceiro aqui, nosso irmão Jorginho Pinali, sobre isso, sobre esse tema. Ontem conversamos sobre isso, né? Como a gente... ainda temos gente, mas que faz música com letra e melodia bonita, diferenciado, né? Letras bonitas para tu ouvir, pensar, melodias bonitas, mas não aparece, né? Porque não vende hoje. Essa letra aí do CTG Galpão Distância é em homenagem ao CTG lá de Araranguá, né? Que começa assim, ó, CTG Galpão Distância, começado bem cedito, prendas, peões e piazitos que vão seguindo a jornada, com a estrutura cravada na beira de um corredor, eu peço ao nosso Senhor, com a sua onipotência, que zele com muito veemência pela nossa tradição e que seja o nosso galpão mais um marco da querência. Teve até data marcada para abrir sua porteira, convidou serra e fronteira das missões ao litoral, e a gauchada bagual viesse aqui reverenciar uma maneira de cultuar os nossos antepassados e tudo que foi legado pela nossa tradição, histórias e revoluções do nosso querido estado. Mas Deus, isso é poesia. É uma poesia, né? Pura. É uma poesia. O Zé Omar, ele declamava essa poesia. Aí um dia eu cheguei para ele e disse, cara, eu vou fazer uma música dessa tua poesia. E ele disse, não, pode fazer. Daí eu peguei o violão e comecei. Maravilha. Tchê, antes de passar tem muita gente mandando mensagem aqui, já vamos mandar os abraços para esse povo aqui. Tem pergunta para ti aqui, já vou te adiantar aqui. Aqui não escapa nada, Net. Como o programa é ao vivo e não é nada combinado, tem pergunta cabeludo, tem pergunta light, tem pergunta de tudo que é jeito. Mas eu vou Pode perguntar, estamos aí para explicar. Não tem nada que explicar, né? O cara só tem que contar as histórias. Mas olha só, eu quero, antes de mais nada, mandar um baita abraço e agradecer esse parceiro que mais uma vez nos prestigia e está por aqui, está na escuta, meu amigo FIFA lá da Lavacaria, da Cutelaria FIFA, né? É um homem que sabe do riscado aí, sabe do que faz, da lida, baita gaiteiro e também é parceiro nosso aqui, faz as melhores... Tu gosta de faca? Bah! Então tá, quando tu vier aqui... Preciso fazer uma faca, inclusive. Então, Gia, vou te mostrar nessa visita que tu veio, até não me lembrei, porque eu estava de mudança quando tu viesse aqui em casa, né? Te peguei arrumando as caixas, né? Tava de mudança. Não, agora quando tu vier eu já estou instalado. Já vou levar o violão, então, daí o dia que eu for, para nós fazer um entreveiro, né? Então, vou preparar os espetos já. Então, vamos fazer. E eu vou te mostrar as facas do FIFA aqui, que eu tenho aqui. Tá. Dali a gente já faz contato direto com ele, já ligamos para ele. Eu já vou deixar reservado, então, uma paletinha de ovelha para nós fazer esse encontro. Eu estou levando uma metade de um cordeiro, né?
Pá! Aí uma paletinha eu já vou deixar para nós fazer esse entreveiro aí. Não espalha, deixa só para nós e não espalha para ninguém. Vamos chamar o Marreco. Ah, tá aqui. E o Charuto. E o Paulo Charuto. Aí sim, tá feito. Tá feito. É isso aí. Ali, tá feito. Tchê, vou mandar uns abraços aqui para esse pessoal que tá prestigiando aqui, ó. Meu parente Jules Berce, lá de Passo Fundo, tchê. Tá aí. E eu vou te dizer, sabe quem é? O Júlio tu não conhece ainda, o Júlio. Não. Mas ele é marido de uma pessoa que tu conhece. Eu vou te falar o nome, vamos ver se... Giovana Gomes. Giovana Gomes. De Bom Jesus. De Bom Jesus. Eu acho que eu lembro dela. Tu lembra. Sim. São minhas primas, Adriana, Giovana, Mariana, lá de Bom Jesus. Sim. Dançamos muito nos bailes do Eco do Minuano. Sim. Né? E a Giovana hoje trabalha na Rádio Planalto, em Passo Fundo, né? Legal. Que bom. Uma comunicadora da Rádio Planalto lá. E, então, tem uma parente tua ali também, acho que em Bom Jesus, que a Márcia Lucena, não é tua parente? A Márcia é minha parente. Sim, a Márcia foi casada com o Gustavo, meu primo. Tudo próximo. Tipo. Tudo parente. Tudo parente. O Clayton dos Gaúchos aqui mandando um abraço para ti, ó. Ô, Clayton. Diz que quer gravar uma música tua. Vamos gravar. Então, tá aí, ó. Ele se manda aqui um abraço para o Jean, obrigado pela dedicação e história musical no sul do Brasil. Obrigado. Clayton. A Ivanir tá na escuta, um abraço. Godinho! O Godinho! Então, o Godinho estava no primeiro Festival da Música Estudantil. Tá aqui, ó, ele mandou aqui, ó. Conheci o Jean em Vacaria no Festival Estudantil, que eu também participei. Isso. O Jean cantou Carreira dos Meus Sonhos, o Alexandre Corrêa cantou Sonho de Piazito. Isso. E eu, Sonhos de Fatos. Coincidentemente, 3 músicas, o tema sonho. Olha aí. Viu? Tudo sonho, Carreta dos Meus Sonhos, sonhos e sonhos. Rapaz, eu tava no mesmo festival e não conheci vocês, mas eu era um guri muito à toa mesmo. Eu acho que eu fui lá só para tomar um Guaraná. Na época eu devia ter... Que idade tu tinha naquela época, Jean? Eu era novinho, eu tinha 18 anos. Então eu tinha 17. Nós temos um ano de diferença, né? Mais ou menos, Eu tinha 17, então, né, eu só queria namorar, não sabia nada da vida. Eu naquela época eu já tava quase casando. Tu casou cedo, né? Conheceu tua esposa bem cedo, né? O Adriano Taroco tá por aqui também. Deixa eu ver, Marco Aurélio Save, lá em Porto União, abraço, Tio Ilvo Debos, lá em Goiânia. Mas estamos indo longe, então. Não, mas aqui vamos para o mundo, né, tia? Ele aqui, ó, um abraço bagual para o nobre entrevistado. Tá, obrigado, tio Ilvo. Um abraço. Em Goiânia. Nando Soares, da lendária Vacaria. Nando Soares. Esse homem tem história. Nando e seus personagens. A Rose do Empório Gaúcho, aqui em São José, tá por aqui. E uma pergunta para ti aqui, ó. Vem lá de Irati, no Paraná. Dr. Cleonilton. Pergunta para o Jean. Toquei baile lá na Festa da Batata em Irati. Olha aí, ó. Viu? Aonde também tu não tocou cueco, né? Foi pro Brasil inteiro, né? A gente viajou. Olha, pergunta aqui. Eu não vou medir palavras aqui, eu vou falar como ele escreveu aqui. Vou ler a pergunta dele, né? Não tem... Pode falar. Nada aqui. Ó, pergunto para o Jean a respeito do repertório do Eco do Minuano, que na época veio composições diferenciadas, com músicas mais românticas. Se isso eram ideias do Bonitinho, porque acho que ele está falando depois depois da tua era, né? Mais românticas. Eu gravei uma música no disco aquele que o Bonitinho gravou comigo, né? Que foi uma melodia minha, né? A letra minha
e o Quinho, inclusive, me ajudou a fazer a melodia, que é a Milonga da Paixão. Um toque de gaita e um choro de China inspiram as rimas na voz do cantor. Linda. Os versos já saem sem ter um destino, às vezes são hinos que falam de amor. Se pensa em tudo nessa vida louca, de um beijo na boca nasce a canção. Quem vive iludido, às vezes não sofre por ter sentimentos no seu coração. Por isso, prendinha, não faças assim, não judies de mim, não me queira mal. Quem muito machuca o coração dos outros recebe o troco de um modo igual. Essa letra é minha. Pá, que bonitaço. Não, e vocês, bem, para quem está ouvindo, reparou na afinação do homem? Ali, ó, a capela pegou o tom e, ó, firmezinho. Deixa eu pegar o violão aqui, vamos fazer só um pedacinho dessa aí, ó. Quem sabe, sabe. Deixa eu ver se consigo fazer aqui, só um pouquinho. Claro, claro. No dia em que você chegou, meu peito vibrou de emoção. Juramos o amor um pro outro e deixamos um pouco para outra ocasião. O que importa é eu deixar a tua vida, deixar tu querida e continuar sozinho. Dividir esses nossos lamentos e os juramentos com tantos carinhos. Por isso, prendinha, não faças assim, não judies de mim, não me queira mal. Quem muito machuca o coração dos outros recebe o troco de um modo igual. Por isso, prendinha, não faças assim, não judies de mim, não me queira mal. Quem muito machuca o coração dos outros recebe o troco de um modo igual. Tia, tem que regravar isso aí. Eu quero fazer um trabalho agora, entendeu? Regravar algumas músicas e tenho, acho que umas 3 composições inéditas aí que eu quero colocar também. Tá bom, quando vier aqui para aquele... Já vou convidar o meu amigo André aí, ó, para nós fazer uma parceria, eu e tu. Já vou aceitar. Eu tenho um sonho de fazer um trabalho junto com alguns amigos, né, da época que a gente trabalhou, né, que a gente fazer um disco entre amigos. Tá? Obrigado, meu parceiro, obrigado. Já está convidado. Já está aceito. Já está convidado, né? Então já traz mesmo. Não, nem precisa trazer o violão. Tem o violão aqui. Não quiser trazer tu tem o tema, vamos fazer uma dupla de violão, então, que vai ficar mais fácil. Então fechou. Tá feito. A paletinha da ovelha eu já vou deixar guardada. Então tá bueno. Deixa eu ver quem mais. Tem mais abraço para mandar aí, tchê? Tem um monte de gente aqui, ó. Tio Breda tá por aqui, um gaúcho velho que tá querenciado aqui, na ilha também. Tio Breda. Tio Breda. Breda, quem é o sobrenome Breda? Tinha um Breda que tinha uma banda, né? Pai, agora não sei, tio. Será que não é esse? Homem, não, esse homem é do futebol aqui. É do futebol? Esse é jogador de futebol. Eu pro futebol, rapaz, eu prefiro ir lá tocar na hora que eles vão comer a carne. Olha aqui, ó, falei em futebol, cheguei numa pergunta aqui. Tu não fez a cobrança, né? Pô, é sempre o mesmo homem que me cobra, que eu não perguntei para ti no início do programa. Tu é gremista, tu é colorado? Eu já sei a resposta, mas eu vou ter que perguntar. Eu nem queria perguntar hoje. Olha, agora até dá para falar, eu sou gremista, né? Nosso time tá ganhando, mas antigamente tava feio o troço, né? Não, até o ano passado é melhor não, mas agora já... Perdi o Grenal hoje. O Juliano é gremista também, perdi o Grenal. Sim. Tá bom. Mais um. Não dá nada. Vamos lá. Tio Breda também é um gremistão aqui, ó. Abraço, tio Breda. Evandro Brambila, em Caxias do Sul. A gente não tem distribuidora hoje de CD, mas tem essa empresa do Evandro aqui, a Minuano Discos e Querência Discos. Ele tá com as duas, né? E ali, rapaz, Minuano Discos e Querência Discos. Se tu acessar no site lá, minuanodisco.com.br, sim, tem CD, LP, livro, DVD, tudo em relação à cultura gaúcha. Tu encontra lá. E o que não encontrar, manda para o Evandro, preciso disso aqui. Pá, ligeirinho ele ajeita e arruma e manda para gente. Entendi. Tem tudo. E esse homem divulga uma barbaridade os artistas gaúchos. Que bom. Vamos fazer uma parceria. Olha aí, Evandro. Temos que fazer. Evandro, abração, tchê. Obrigado. Quem mais por aí para mandar os abraços aí para os teus parceiros, Jean? Vamos ver aqui.
Um abraço para o meu amigo Augusto Barcelos, Jair Lazzarini, lá em São José, na Grande Florianópolis, meu amigo Marcelo Búrigo, da Cabanha Santo Anjo, aqui de São José dos Ausentes, Paulinho Búrigo também, seu irmão, tem a empresa de rações e sementes aqui em São José dos Ausentes. A minha família, né? Tá aí claro. Meu irmão, meus irmãos, meus sobrinhos, né? Estão assistindo. São várias pessoas, rapaz, é tanta gente. Manda um abraço para meus primos, meus amigos aqui de São José dos Ausentes, hoje de manhã, 7 horas da manhã, nós estávamos tomando Camargo. Tem um primo meu aqui que é o Paulo. Matou a saudade do Camargo? Sim, ainda eu mesmo tirei o leite. É. O meu primo Paulo Guimarães, Paulo Paim Guimarães, ele tem um galpão aqui que todos os dias tem Camargo. Chega a pessoa, pode ser um visitante, vai lá e toma Camargo de manhã. Explica para o pessoal que não sabe aí, que não é do interior, né? É assim, ó, é um café, né? Um café preto, quente, você vai lá e tira o leite da vaca direitinho do teto ali e faz aquele leite espumado com café e tu toma. Ali é tradicional aqui em São José dos Ausentes esse Camargo. E o Paulo faz anos, ele e os filhos, né, que fazem esse Camargo ali de graça, né? Tu chega ali, tu não paga nada. Que maravilha. E olha, vale a pena, porque é diferente. É diferente. Diferente de um café normal, né? Agora, eu tomei muito Camargo em Cazuza Ferreira, em Bom Jesus, Sim, de manhã cedo, assim, levantava e ia lá da teta da vaca, já direto no café. É muito bom. É muito bom. Agora, vou te dizer uma coisa. O Indivec não está acostumado. Quem não está acostumado é um laxante natural, né? Já antes de tomar, visualiza onde é que é o banheiro próximo. Porque vai. Já tomou, Paim? Camargo? Não? Vamos trazer o Paim aqui em São José dos Ausentes e eu vou te levar ali no meu primo ali para nós fazer essa... Vamos fazer uma reportagem até, né, André? Quem sabe vamos subir junto aqui um dia, né, André? Mas eu sou parceiro. Eu sou parceiro. Vamos fazer reportagem para nós botar depois nas mídias sociais aí o Paim experimentando. Tu já conhece São José dos Ausentes? Paim, não? Então tá. Então vamos trazer o Paim aqui. Vale a pena, tio. Vai ser bonito, vai ser bonito. Isso aí. Olha, tem mais 2 abraços aqui que eu tenho que mandar, tio. Estão na estrada aqui, acompanhando a prosa, Paulinho Bombassário, Tia Barbaridade. Mandando um abraço para ti aqui. Meu amigo Paulinho. Estão aí na estrada. Quem mais aqui, Ti? Olha, citamos o homem, ele tá na escuta aqui, rapaz. Paulo Arthur. Paulinho. Paulinho bailarino. Esse homem. Hoje é um dos bombeiros mais famosos lá em Porto Alegre, né? Faz um trabalho bacana lá. Sim. Tá bueno. Tem muito abraço aqui, eu não consigo ler tudo aqui, infelizmente. Mas olha aqui, só para não dizer que eu estou passando conversa. Mentindo. Só vou passar assim, ó. Olha o que tem de verdinho aqui do lado, ó. Verdinho. Olha aqui, ó. Eu não consigo abrir tudo assim. Não dá, gente. Sim. Tá? Mas vou mandando aqui à medida do possível, eu vou, porque vai baixando, o pessoal vai mandando, vai baixando aqui. Mas tá bom. Vamos lá. Seguimos a história aqui, do Gia. Nós paramos pelo Eco do Minuano ali, né? Isso. Do Bonitinho. Bueno, dali para frente, aí tu foi a Araranguá, saiu do Eco, foi para Araranguá. Isso. Montou a tua empresa de sonorização e produção de eventos, né? Isso. E daí, o que acontece? Nesse meio tempo, né, eu montei um estúdio. Não sei se chegou aí lá onde eu tinha um escritório. Não conheci, não. O Fernando Pires trabalhava comigo e daí a gente montou um estúdio
para fazer gravações de bandas e também eu fazia produção de jingles. Uhum. E daí, nesse meio tempo, também surgiu a ideia de fazer uma banda de baile. Chamava-se Sem Censura, o nome da banda. Aí tinha um pessoal que tocava e tal, e eu cantava algumas músicas gaúchas, né? Só que fiquei pouco tempo na banda porque a rotina da sonorização era muito grande, daí eu não conseguia dar atenção. Passou-se uns 6 anos, mais ou menos, aí veio o Som do Sul. Eu montei a banda Som do Sul. Olha aí, ó. É. Olha aí. Montei a banda Som do Sul, aí tocou comigo o Gabriel Melo, que é daí de São José, um excelente cantor, não sei se tu conhece. Não conheço pessoalmente, já ouvi falar nele, mas não conheço pessoalmente. Tocou comigo o Rodrigo Martins, que é filho do Moreno, o Jonathan, que é percussionista, Gustavo Borges, que é gaiteiro também, mora hoje em Criciúma, o Fabrício, contrabaixista de Criciúma, o Ney Velho, meu compadre Ney, que é guitarrista, né? Aí tocou também o Robertinho, que é um músico, um dos melhores baixistas que eu conheço, que mora em Tubarão. O Jean, guitarra. Então, passaram também vários músicos, né? Eu tive o Som do Sul por uns 4 anos. Aí depois também, cara, começou a dar muito trabalho, porque o que acontece? Tu não consegue conciliar sonorização, eventos e banda. É difícil. Imagina. Aí se tornou um estresse. E aí eu fiquei doente. Fiquei doente. Aí foi aonde que eu fui obrigado a parar com a banda. Que era muito estresse, muito trabalho, muita coisa, né? Foi aonde eu conheci daí o equipamento esse que eu hoje represento, que é uma usina de saúde montada num colchão, né? Hoje então, tu é um muito bem-sucedido representante comercial. Graças a Deus, hoje a gente trabalha com esse equipamento, com a empresa Nippon Flex, né? E aí eu acabei vendendo até os trio elétrico e me dediquei mais a essa parte de saúde preventiva. Então, hoje eu ainda trabalho com essa parte, né? Aí eu tive também, André, uma parceria de uma empresa, nós tínhamos estruturas, né? Pirâmides, palco, né? Que era a empresa Que Faz Eventos, era o nome da empresa. Que Faz Eventos. Que Faz. Aí eu entrei com a parte da sonorização, né? E o pessoal tinha algumas pirâmides e tal, e nós organizávamos toda a festa daí. Então, já levava toda a estrutura, né? E ali que foi o maior estresse. E daí aí era 24 horas por dia de trabalho. Aí não dá, né? O teu corpo, ele tem limites, né? Então a gente tem que cuidar hoje. O que vale para o ser humano é saúde. Se tu não tiver saúde, não adianta tu ter 2, 3 empresas e tu ter... Então, assim, uma noite bem dormida não tem preço. E eu não estava mais conseguindo ter essa qualidade de vida, daí eu fui obrigado a parar. Dei um tempo, né? Mas a música nunca saiu da minha essência. Eu sempre gostei da música, né? Sim. Até porque tu viajando, vamos supor, tu vai fazer uma viagem. É difícil uma pessoa não sintonizar uma música, não escutar uma rádio, né? Muito então difícil, é difícil, né? Tu entra dentro da tua casa, tu também, ou tu liga uma TV, né? Então o som faz parte, desde a hora que nós nascemos, e a primeira coisa que tu faz quando tu nasce não é abrir a goela, é chorar. Já emite um tom ali, né? É um som, né? E eu gosto muito, até eu brinco, às vezes, meu nome não era para ser Jean, era para ser Jansson. Eu gosto de som. Eu gosto de som. Maravilha. O Ângelo dos Tiranos está mandando um abraço. Parabéns ao Jean pela bonita trajetória
na música gaúcha. Obrigado. Obrigado, Ângelo. Obrigado. Obrigado Sucesso pela para vocês sempre também. audiência. Tá por aqui. Os Tiranos é um baita conjunto. Também sou muito fã do trabalho que eles fazem. Muito, muito bacana, muito bonito. O trabalho dos Tiranos é um exemplo até, né? Porque como eles nunca deixaram São Francisco de Paula, né? E eles também viajaram por esse Brasil, e viajam até hoje, né? Então, o meu pai mesmo falava, disse, olha, depois que eu gravei o disco, primeiro música com os Tiranos, aumentou uns 30% o meu nome, no mínimo, né? Porque uma música, ela tem esse poder, né? De mudar a trajetória de um trabalho. Tu de repente, que nem o meu pai era um locutor de rodeio regional. Através da música que ele gravou com os Tiranos, ele se tornou nacional. Meu pai narrava rodeio em Rondônia, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né? E a música com os Tiranos, para ele, aumentou 30% a agenda dele. Né? Que bacana isso. O Ângelo fez esse comentário aqui, né, na entrevista dele aqui, na nossa prosa, falou do teu pai, né, e da música. E agora ele tá botando aqui, ó, muito boas lembranças da parceria com o pai do Jean. Vamos falar do Zé Painho um pouquinho aí, teu Vamos pai, falar. que é um dos maiores narradores de rodeio, né, que passaram por aqui. Seu Zé Painho. O meu pai, ele começou a trajetória dele, na realidade, em Araranguá, né? A primeira vez que ele botou uma bombacha foi aqui em São José dos Ausentes, foi o Rubens Henrique Vieira, que é vivo até hoje, até essa semana tive a oportunidade de conviver com ele no final de semana, né? Foi quem incentivou o meu pai a entrar no segmento do rodeio. Então, meu pai botou a primeira vez uma bombacha, porque meu pai sempre foi comerciante, sempre foi meio político também, né? E aí surgiu, então, o CTG Galpão Distância, lá em Araranguá. E no primeiro rodeio, o Heraldo, que é o fundador do CTG Galpão Distância, o Heraldo Vieira, que hoje é o dono lá do Caverai, é o baluarte da tradição de Santa Catarina, que é um cara que ajudou muito a cultura e a tradição de Santa Catarina. O Heraldo convidou o meu pai para ajudar no primeiro rodeio lá a chamar os laçadores, que o meu pai ele não tinha conhecimento. E aí o Heraldo ficava do lado do pai, porque o pai não sabia muito sobre as pelagens dos cavalos, e aí o Heraldo ficava, olha, esse cavalo é o baio, esse aqui é o bragado, esse aqui é o zaino e tal, e o meu pai chamando, e ele foi gostando daquilo ali. Então, o início do trabalho dele foi lá em Araranguá. Por isso que Araranguá também é como se diz, é um sangue nas nossas veias, entendeu? São José dos Ausentes foi aonde eu nasci. Mas aonde eu tive a minha família, onde nasceram meus filhos, foi em Araranguá. E Araranguá, o meu pai, na época a gente veraneava no Arroio do Silva, né, quando era a nossa infância, e o meu pai praticamente ia toda semana para buscar mercadorias ali, né, na época ele tinha os armazéns. Mas voltando na parte de rodeio, que o meu pai, depois de Araranguá, né, aí ele se tornou convidado em quase todos os CTGs aqui da região. Então tinha o pessoal do CTG de Turvo, Vale da Amizade, o pessoal de Vacaria também começaram a chamar ele para narrar rodeio em Vacaria, porque o CTG Presília do Rio Grande é o maior, né? Não adianta. Porteira do Rio Grande, desculpa, é o maior. Presília Bom Jesus, né? Desculpa, o Porteira do Rio Grande é o maior rodeio ainda, né? Em termos de tradição gaúcha do Brasil, né? E aí veio Bom Jesus, veio Cambará, veio São Francisco de Paula,
Uruguaiana, meu pai narrava, Santana do Livramento, todo o Vale do Araranguá aqui, a gente ajudou inclusive a fundar CTGs, né? E aí depois de um certo tempo, com essa prospecção que ele teve de gravar o Rodeio Gaúcho, que foi o disco dele, né? Uhum. Eu não sei se o Quero Quero até não tinha uma música. Não lembro, tio. Eu confesso que eu não lembro se tinha música Mas eu sei que tinha os Campeiros, né? O Expedito e o Luiz Cláudio. Uhum. E daí tinha os Tiranos, tinha o Oswaldir Carlos Magrão, o Chiquito Bordoneio, né? Qual é o outro? Oswaldir Carlos Magrão, como eu falei. Sim. São vários artistas que o meu pai fez a chamada da introdução da música, entendeu? E isso deu a abertura para ele poder ir para outros estados. O teu pai tinha uma estampa gaúcha, velho, que era um negócio. Deixa eu pegar aqui só um pouquinho. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Só um pouquinho. Enquanto o Gia vai lá pegar, eu quero dar um depoimento aqui. A estampa do Zé Paim, né? Todo mundo conhecia o Zé Paim. Olha aí, ó. Para quem está escutando, depois vai poder ver, né? Agora no YouTube já está mostrando o quadro aqui com a estampa do Zé Paim. A estampa do Zé Paim, ó. Isso aqui foi o último rodeio que meu pai narrou no CTG Galpão Distância. Há 3 anos atrás. Meu pai faz 2 anos que faleceu, né? E aí ele fez esse rodeio aí. Ele narrou esse rodeio ali no CTG Galpão Distância. Então a gente até fez um memorial para ele agora, lá no CTG Galpão Distância, onde tem os troféus, né? E a pessoa que vai lá conhecer, geralmente nos rodeios e quando tem algum evento cultural, a gente abre o memorial para mostrar para o pessoal. Sim. Tá? E tu estava sempre junto, né, Jean? Sempre acompanhando teu pai. Olha, na medida do possível, né? Eu convivi praticamente os últimos dias da vida dele. Então, assim, ó, o meu pai, o dia do meu aniversário, dia 19 de agosto, eu ainda passei lá em Arroio do Silva para falar com ele, né? E ele até fez um almoço lá para mim e tal. Porque no dia 20, eu tive em Porto Alegre fazendo uma confraternização com o Mano, o Luciano, o Romualdo, o Antônio, que é o dono lá do Tranco Monarca. A gente marcou uma confraternização no dia 20. E no dia 21, quando eu voltei, eu ainda liguei para ele, disse: ô pai, como é que tu tá? Tá tudo bem? Não, tá tudo certo, meu filho, tá tudo beleza. Dia 23 ele morreu. Então, praticamente, os últimos dias da vida do meu pai, eu passei junto com ele. Que eu morando lá em São José, né? E ele morava aqui ainda no Arroio do Silva. Mas o meu pai, ele sempre esteve junto comigo, sempre foi uma pessoa que incentivou a gente, né? Tanto é que o primeiro veículo que a gente teve de transporte do ECA do Minuano foi uma veraneio. E ele comprou essa veraneio e ele disse: olha, isso aqui vocês vão me pagando por baile. Então tinha baile lá que nós tocava, sobrava 100 pilas, sobrava 200 pilas, e ia pagando ele, né? Mas a gente conseguiu pagar ele rápido, não demorou muito tempo, porque daí a gente também se esforçou para... Foi para a estrada. Fomos para a estrada, Aí uma veraneio. Uma veraneio. Eu tenho uma história muito, muito legal dessa veraneio. Porque o que acontece? Nós éramos em 5, às vezes 6 músicos, né? Então ia 3 no banco da frente, 3 no banco de trás. E atrás da veraneio, dentro ainda do carro, ia a guitarra, o violão e a bateria. E as caixas de som em cima. Em cima. Bagageiro. Então o primeiro equipamento que nós tínhamos era 2 caixas picolé, daquelas que vão num pedestal, assim, com 4 alto-falantes e 4 twitterzinhos pequenininhos, que era o que saía na frente, era gaita e voz, uma caixa de contrabaixo, uma de guitarra, entendeu?
não tinha retorno, era no... Aqui, E era assim, braço. e microfone, meu irmão, só tinha 4 quando a gente começou. Bateria era o som da bateria. Natural, não tinha microfone para bateria. Natural, não tinha microfone. Hoje, Deus livre, né? Só na bateria vai 10 microfones, né? E 4 microfones, vocês eram 5 ou 6, todos cantavam? Às vezes, nos vocais, né? Nos primeiros bailes, a gente, quando ia fazer o vocal, se unia em 2, assim, para fazer. Do mesmo microfone? Daí você tinha que botar um microfone, vamos supor, no teclado da gaita, botava uma cápsula já na baixaria ali, para pegar o som da baixaria, né? E 3 microfones para os cantores. Um para o cantor, e um para o guitarrista e um para o baixista. E era assim. Quando fazia vocal, juntava e 2 nós pergunta pro Ângelo, cara. Nós tocamos baile lá eu me lembro como se fosse hoje, cara. Que nós estávamos tocando um baile lá em São Francisco de Paula e o Ângelo veio falar comigo. Eu lembro como se fosse hoje, cara. Que o Ângelo ainda chegou e disse: nós estamos com vontade de montar um conjunto, eu e meu irmão, o que o senhor acha? Eu disse: rapaz, monta! Eles não tinham ainda o conjunto na época. Entendeu? E daí eles depois tiveram um incentivo também, compraram o ônibus do Serranos e tiveram, né, muitos músicos bons e conseguiram também essas parcerias com o Léo Ribeiro ali, que é um excelente compositor, entendeu? Né? Mas muito não é fácil. A vida de uma banda é uma história. Eu acho que se fosse para a gente contar aqui, nós ia ter que ficar uns 3 dias. Com certeza. Eu sempre digo, não tem como contar as histórias assim em 2 horinhas assim. A gente vai lembrando assim dos casos, né, que aconteceram. Sim. Mas essas peleias assim, né, tu imagina, hoje em dia, Gia, eu te digo que as coisas estão muito mais fáceis, hoje tem tudo na mão, até a internet aí. Na hora que tu quer, tu clica aqui, quero tal música. Pô, hoje tem robô fazendo música para ti, né? Claro. O robô não tem sentimento. André, eu me lembro que a gente tirava as músicas, era o seguinte, eu ia lá em Araranguá, quando nós morávamos aqui em São José dos Ausentes, nós começamos, gravava numa fita cassete, vamos supor 30 músicas para tirar. Aí tu vinha para casa, né? Escutava a música ali, escrevia. Hoje tu vai na internet, tu baixa o áudio da música, tu já baixa a letra ali, tu não passa trabalho. Nós tínhamos que escrever aqui, nós tínhamos os caderninhos, escrevia, depois tu ainda tinha que melhorar a letra para poder botar numa pasta, né? Hoje tu bota um monitor aqui no chão, com toda a letra ali, tu não tem trabalho. Pega um tablet aí, hoje tu faz o som da banda lá da frente. Eu vou dizer mais. Hoje, se tu não tem gente, vamos falar só entre nós aqui. Hoje tem banda que não precisa nem tocar. Claro. Bota ali, liga o play, já tá tudo tocando e só faz de conta. Verdade. Tu viu o baterista agora, a bateria virtual, que tu só toca aqui e não tem mais nada? Não tem mais nada, não tem coro, não tem nada. Que loucura. Tia. São as evoluções ou involuções, não sei, né? Das coisas. Mas a música, nada substitui aqui o coração, né? O sentimento, o pensamento. Eu acho que essas coisas aí... A gente é meio saudosista, mas... Eu sempre penso assim, que o abrir do fole de uma gaita e o som de uma gaita, um violão e um pandeiro, não tem substituição. É diferente, Entendeu? Aquela energia que o gaiteiro dá no abre e fecha do fole, aquilo ali, sabe? Quando ele faz o dedilhado aqui, né? Quando ele dá aquela tremidinha, até eu estava assistindo um vídeo do gaiteiro dos Serranos, que é o novo gaiteiro dos Serranos, estava repassando uma música ali na internet. O Estevão? O Estevão. Estevão. Eu acho que é Canção para o Mundo Novo, que ele estava fazendo, né? Como o cara também tem um dom ali de fazer a harmonia, né? E o solo da música. Então, isso aí ninguém vai tirar. Ninguém tira. Né? Ninguém tira. É a alma do gaiteiro, né? É verdade. É a alma do gaiteiro.
Jean, projetos para agora, para futuro? Bom, o meu projeto esse ano eu quero gravar um trabalho, né? E individual, né? E quero fazer um projeto com alguns amigos de regravar algumas músicas. É aquilo que eu te falei, né? A gente resgatar. Eu tenho, acho que uns 50 LPs de músicas gaúcha guardado, né? Que tem muita música boa de pessoas que não conseguiram projetar essa música, né? E quem sabe se a gente fazendo aí um trabalho em conjunto, né? Claro. Com algumas pessoas, a gente consiga fazer esse resgate e lançar esse material até para ajudar esse compositor que às vezes está lá sem ter sem ter R$1, né? Que é uma das coisas que eu acho até injusto, né? O cara criar uma música e não receber o direito autoral. Sabe? Então, essa parte aí eu acho injusto. Porque o cara pensar, o cara estudar, tu pesquisar sobre um determinado tema, isso aí é um trabalho. Entendeu? Com certeza. Claro que tem o dom, né? Tem a pessoa que tem o dom, né? Tem a inspiração divina que eu digo, né? Que vem a inspiração para a pessoa, mas tem muitas pessoas, cara, que estudam muito para fazer principalmente quem participa de festival, que eles têm aquele tema e eles têm que fazer aquela melodia, aquela poesia, né? Para poder participar, né? Mas é isso, André. Eu sempre digo que nunca o compositor, o artista e o compositor especialmente nunca vai ser valorizado pelo tamanho, devidamente valorizado pelo tamanho da sua obra, porque não tem como medir a criatividade e uma obra, né? Não tem é uma coisa abstrata e não tem como medir o valor disso. Então, eu sempre acho, por mais que eu receba como compositor uma mixaria ali de pila, não eu, mas eu todo compositor, eu acho injusto. O cara tem que, né, tem que valorizar essas coisas. E eu digo valorizar a tudo, né? Inclusive o trabalho que o músico, que o artista passa aí para trazer alegria para as pessoas, né? Tu relatou aquilo, isso aí é fantástico. Com certeza. Pessoal, né? E uma música, ela muitas vezes, como eu falei antes ali na questão da canção da Prenda Jovem, muitos casamentos saíram depois dessa música aí, porque as pessoas que iam lá naquele evento, às vezes ia de par daquela determinada prenda, e naquela dança ali já surgia o primeiro bate-papo. E depois eles começaram a namorar e acabaram casando. Várias pessoas, inclusive no outro programa que eu fiz lá com o Daniel Vargas, no Yuchê, muitas pessoas depois até me ligaram e disseram, cara, aconteceu comigo, eu casei com aquela mulher que eu dancei a primeira valsa lá. Acontece muito, até hoje, né? Isso é o efeito da obra do artista, da criatividade, tem que se valorizar isso. Tio Jean, estamos chegando no final, viu como passa rápido, Passa né? rápido. Muito rápido, né? Então, olha, de nossa parte aqui, te agradeço imensamente por ter doado teu tempo precioso. Eu sei que tu tá hoje, já recebeu ligação aqui no meio do programa, o cara tá viajando, mas tá trabalhando, né? Então, manda um abraço aí pro Jean Felipe, um abraço para toda a tua família, obrigado por ter nos emprestado aqui o teu tempo e contado essa história maravilhosa da música gaúcha, a tua história aí. E olha, estou só te esperando aqui para Vamos fazer aquele encontro lá, para a gente prosear. Eu é que agradeço, né? Agradeço aí ao parente, aí ao Paim, agradeço a você também, a oportunidade que a Bem Gaúcho me deu, né? De falar um pouco da minha história, né? Agradeço a minha família, minha esposa, nossos filhos, né? Meus irmãos, meus sobrinhos, meus primos, meus tios, né? Um beijo para minha tia Yolanda, que mora aqui em São José dos Ausentes, que é a nossa matriarca. A todos os meus colegas músicos que estão aí prestigiando, né? Um abraço para todos. Não vou falar nome, né?
Agradecer também aos meus ex-colegas que tocaram comigo, o pessoal da técnica que trabalharam comigo, se sintam abraçados, os motoristas, né, que viajaram com a gente por esse Brasil afora, os empresários, porque sem os empresários também, né, a gente não consegue chegar até o cliente, e principalmente as rádios e televisões, né, porque é o veículo que vai levar a tua música para as pessoas, né. Hoje nós temos aí a internet que facilita muito esse trabalho, né? E se Deus quiser, vamos fazer uma parceria de novo, né? Quem sabe se gravando esse disco aí, a gente possa botar em várias rádios aí e levar esse novo trabalho à frente, né? Com certeza, meu amigo. Na Rádio Bem Gaúcho vamos lançar aqui. Tem uma música que eu quero tocar um pedacinho aqui, ó. O Daniel acho que não conhece. Eu vou te mandar essa música aqui também, ó, Daniel. Só um pedacinho aqui, ó, que é uma música que fala de Lages, tá? Daniel, ó. Serrana Saudade é o nome da música. Subi a serra a cavalo num tranco só. Meu pingo mascando o freio ficou no repasto. E em meus olhos está gravada aquela serrana que há 2 semanas subiu o Rio do Rasto. Eu venho do litoral, eu sou da terra de Anita, meus olhos mirando a serra, que sensação mais bonita. Ainda vou bater em Lages, pois eu sei que ela é de lá. Trago conchas na minha mala e dentro umas ondas do mar. Trago conchas na minha mala e dentro umas ondas do mar. Serrana, fica serena, porque esta noite é pequena. Desde o dia em que eu te vi, não paro mais de sonhar. Serrana, linda morena, marcou a areia e mexeu o mar. A saudade encurta a distância e aumenta a ânsia de eu te amar. A saudade encurta a distância e aumenta a ânsia de eu te amar. Aê! Baita música, tio. Linda. Essa aí eu mandei passar pecado e não passou. Vamos botar pra frente essa música aí, tio. Linda música. Parabéns, Jean. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigado, Jean. Obrigado, pessoal que esteve conosco aqui. Meu amigo Iago, lá de Curitiba, também. Obrigado, tio. Tô mandando um abraço aqui rapidinho, mas o Mar de Araranguá tá na escuta aí, te mandando um abraço meu também, amigo Mar. Né? Tá bom. Meus queridos amigos e amigas, foi um prazeraço, né? A companhia de vocês e ouvir a história desse cara aqui, desse amigo, que é uma história muito bacana. Obrigado. Obrigado ao FIFA, Cutelaria FIFA, que nos apoia aqui. Eu vou deixar vocês com música aqui, né? Música boa aqui, da época do Jean, época do Minuano, né? Cobra Mal Matada, que acho que é do Leonardo, essa música, né? Sim. Do falecido Leonardo, saudoso Leonardo. Shot da Despedida, que é tua. Isso. Essa música é minha e do Gerves, meu irmão. Gerves. Canção da Prenda Jovem, que falamos há pouco aqui. Essa valsa lindaça. De quem é a Canção da Prenda Jovem, Jean? A Canção da Prenda Jovem, quem gravou ela foi o Grupo Minuano. Eu não me lembro o autor. O nome dos compositores eu não tô lembrado agora. Tá bueno. É isso aí, tio Juliano. Vamos rodar? Vamos deixar rodando. Tem mais uma? Qual é que é a outra? Abre aí para mim. Gaudério de Apartamento. Essa é a tua, né? Essa é minha. Tá bueno. Vamos deixar vocês com essas músicas, canções do Eco do Minuano, na fundação aí com Jean Paim. Obrigado, tio Jean. Obrigado a todos os amigos que estiveram conosco. Eu volto terça-feira, às 9 da manhã. Tá bueno? Tenham todos uma baita quinta-feira. Vamos botar o pé no estribo. Valeu, André. Obrigado. Valeu. Obrigado, Paim.